Questão de número 115 traz uma situação problema envolvendo o conceito de DBO. Então a questão diz o seguinte: pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descargas de esgoto de áreas urbanas, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros, oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio, em cada ponto da coleta de água, obtendo o gráfico. Então aqui você tem o sinal de mais, que significa DBO, e o asterisco, que significa OD, que é oxigênio dissolvido. Bom, aqui diz que o OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso d'água. E sua concentração é em função de várias variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. Já a DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica, durante um período de tempo numa temperatura de incubação específica. Então traz os conceitos, de OD e DBO. Em cima dessa situação, a questão pergunta o seguinte: qual ponto da amostragem de água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Então é uma questão os conteúdos, basicamente, é a concentração de soluções. Aqui você tem uma concentração em miligramas por litro, mas mais que uma questão de concentração de soluções, é uma questão de interpretação. Porque aqui fala que a DBO ela está relacionada, ao consumo por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Então, a DBO ela é uma variável que se altera em função da quantidade de matéria orgânica. Então, pensando nisso, o esgoto contém matéria orgânica. Se a gente pensar nisso, no ponto 1, há uma maior quantidade de DBO. No ponto 1, você tem aqui o sinalzinho de mais, que é em torno de 12 e pouco, que é o maior valor. Se aqui a quantidade de DBO, a concentração de DBO é a mais alta, e DBO varia em função da quantidade de matéria orgânica, consequentemente, o ponto 1 está mais próximo do despejo de esgoto. Consequentemente, a resposta é letra A. No ponto 1, nós temos um local em que o rio recebe o despejo do esgoto. Então, uma questão de interpretação de texto, onde as informações do texto e as informações do gráfico te ajudam a responder a questão. Portanto, uma questão que envolve interpretação. Trata-se de uma questão que eu considerei de nível médio, pois tem toda uma leitura e interpretação das informações, portanto, uma questão de nível médio.